Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Olha, o assunto hoje requer um pouco mais de atenção, porque infelizmente são muitos os casos de violência sexual contra as nossas crianças. A história fala por si só, né? Por isso, o tema de hoje do Pausa do Café com a nossa querida doutora psicóloga, doutora Solange Guastaferro, é exatamente esse tema tão delicado. Doutora Solange, muito bom dia, prazer em revê-la, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao BG. Oi, bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu que fico grata de estar aqui mais uma vez, tá bom? Muito obrigado, viu? Sim. Olha, doutora Solange, para início de conversa, como é que a gente pode identificar de fato quando uma criança está sendo abusada? Porque muitas vezes os casos acontecem dentro de casa, né? Estão ao nosso lado. É preciso estar atento a alguns sinais, né? Sim, com certeza. Essa questão é muito interessante, é assim, muito difícil também, porque envolve um menor, uma criança, né? E normalmente o abusador, ele está próximo da criança. Ou a maioria das vezes, estatisticamente, infelizmente, é o próprio pai. Depois vem os tios, depois vem primos, né? Enfim, e a gente tem que observar o comportamento desta criança. Se ela muda o comportamento, ela fica mais agressiva, ela fica mais introspectiva, apática, já não quer brincar mais, não quer mais estar com adultos. Então, assim, ela começa a dar sinais. Sempre, a maioria das vezes, envolve uma ameaça. Então, deixa eu fazer determinadas coisas, porque senão eu vou machucar sua mãe, vou machucar seu pai, entendeu? Sempre tem um tom de ameaça, sempre também tem algumas bonificações, dá um brinquedo, dá um chocolate, porque a criança é inocente, a criança não sabe ainda muitas coisas, não sabe nada, aliás, né? Então, assim, ela se deixa envolver por estas coisas e acaba ficando com medo de contar por conta das ameaças, né? E aí isso é muito prejudicial para o ser humano, certamente, porque ser abusado na infância significa uma marca para sempre. Então os pais, enquanto tomar conta, eles têm que identificar os sinais que as crianças estão demonstrando, entendeu? Para que isso assim, acho que preventivamente, Tiago, a gente deve ensinar a criança, né, que nas partes íntimas só a mamãe ou só, pode mexer, que ninguém pode tocar. Então tem que falar isso para a criança, ensinar isso para a criança, para que ela fique mais atenta, não é? Realmente muito delicada. Doutora Solange, que tipos de trauma isso pode permanecer, né, para essa criança que de repente possa causar problemas na fase adulta? Normalmente essas crianças abusadas, elas vão ter problemas e traumas na parte da sexualidade. Porque a sexualidade, ela faz parte do ser humano, certamente, né? Então, são crianças que vão desenvolver alguma dificuldade na sexualidade. Existem outras coisas também, depressão, né? Aquela depressão que tem dificuldade de ressignificar esse trauma. Eu já tive a oportunidade de atender crianças vítimas de abuso, elas desenvolvem alguma coisa, tipo, essa criança ela roubava algumas coisas, não é que ela roubava, ela pegava coisas, ela precisava de atenção, então ela acabava pegando essas coisas dos coleguinhas na escola, até mesmo dos familiares em casa, escondia, né? Não é que ela precisasse, mas era um mecanismo que ela estava desenvolvendo, né? Uma forma dela chamar a atenção havia um sofrimento ali. E depois a gente foi ver que realmente tinha tido um abuso enfim, né? E a gente vai cuidando disso à medida em que as coisas vão aparecendo, porque a criança às vezes tem a dificuldade até de falar o que aconteceu. E aí a gente, enquanto psicólogo, enquanto profissionais, a gente vai através daquilo que a criança projeta.
dos desenhos, da forma como ela brinca, e principalmente os desenhos são muito significativos, e aí a gente vai olhando e vai conseguindo fazer com que essa criança ressignifique tudo isso, o que é bem, né, difícil. Se o abuso foi assim, uma coisa continuada, né, se o abuso foi muito tempo, então é realmente difícil, mas não é impossível, mas que vai ficar assim, é uma marca. Eu falo que o trauma é como se ficasse uma cicatriz ali no cérebro, né, ficou uma cicatriz, e a pessoa vai ter que cuidar disso, não é? Sobretudo, né, a família ou as pessoas que estão ao redor desta criança precisam ter esse nível de consciência, por exemplo, que até chegar, por exemplo, a um profissional psicólogo, né, que seria o caso de fazer esse atendimento, já é uma conquista, já é uma grande vitória. Precisa ter essa noção, de fato, desta realidade, né, doutora? Rapidamente, por favor. Sim, precisa levar um profissional. O primeiro lugar onde a criança vai passar normalmente é no corpo de delito, né? E lá tem hoje um psicólogo de plantão para atender, dar o acolhimento para essa criança vítima do abuso, né? Então tem que ter essa noção e tem que ter essa disponibilidade e levar realmente para ter esse acompanhamento. Essa sensibilidade, né, doutora Guastaferro? O corpo fala, né, por si só. O corpo fala, exatamente. Doutora Solange, exatamente. olha, muito obrigado, tá, por estar aqui conosco mais uma vez, né, nessa data tão importante. O dia do psicólogo foi quando? Foi ontem ou é hoje? Não, é hoje. É hoje. Olha, dia do psicólogo, aproveitar e mandar um abraço a todos os psicólogos. Parabéns, doutora Guastaferro, tá? Parabéns pela essa grande profissional que a senhora é, tá? Muito obrigado, muito tá bom? Muito obrigada. Gratidão. Gratidão Um bom é dia toda aí nossa, pra vocês, tá? E tá cada vez mais bela. Parabéns, tá bom?